Olá, bom dia. Hoje é dia 5 de julho, estamos aí no período de bastante frio, inverno. Ontem, inclusive, aqui na cidade chegou a até 11 graus, mas enfim, vamos caminhar, né? Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Conchas e estamos dando continuidade às nossas lições de Escola Bíblica Dominical nos domingos de manhã. Hoje trataremos do seguinte tema: a guerra entre a verdade e a mentira. Eu quero, antes de começarmos, iniciar com uma oração e eu convido vocês todos a que participem comigo nesse instante. Feche os seus olhos, se possível. Pai, nós estamos aqui absolutamente certos de que o Senhor tem algo para as nossas vidas e nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a compreender este tema tão relevante, sobretudo nesses dias de fake news, de mentiras, de confusões a partir dessa realidade. Pedimos que o Senhor nos dê sempre sabedoria, prudência, bom senso, sobretudo apego à Tua palavra, às verdades que dela advêm, para que firmes nelas possamos prosseguir na nossa vida, sempre servindo ao Senhor, glorificando o Teu nome e fazendo aquilo que é correto e certo, a despeito, muitas vezes, das dificuldades que sobrevêm a partir disso. Pedimos-te que assim seja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu começo a nossa aula desta manhã conceituando a palavra verdade. No dicionário Silveira Bueno é dito o seguinte: verdade tem a ver com realidade, com exatidão, com qualidade pela qual as coisas se apresentam como são. Portanto, a ideia é o seguinte, que verdade tem a ver com aquilo que é e ponto, é e acabou. Aquilo que é dito, aquilo que é falado, onde não há possibilidade de refutação, do contraditório, enfim. Dou alguns exemplos aqui. O primeiro deles, o fogo queima. Isso é irrefutável. Nós sabemos que é assim e ponto. Essa é uma verdade. Um outro exemplo. A mulher é quem gera filhos. Sim, essa é uma verdade. Não são homens, são mulheres que geram filhos. Uma outra verdade difícil de refutar também. Educação é um processo doloroso. Sempre é, sempre é. É muito doloroso ensinar, é muito difícil aprender, é sempre um processo difícil, educação. Um outro exemplo, relacionamento conjugal saudável tem como base fundamental a fidelidade absoluta e o compromisso de amar. Não há um relacionamento conjugal saudável se a fidelidade for rompida, se houver problema nesta área, se não houver compromisso de amar. Portanto, fidelidade absoluta e compromisso de amar é fundamental, essencial para um relacionamento conjugal saudável. Essa é uma verdade. E, finalmente, um último exemplo. Dinheiro. Dinheiro é objeto de desejo para a maioria das pessoas. Isso é algo verdadeiro. Mas deixa eu fazer aqui uma observação que eu julgo importante agora do outro lado da moeda, ou a respeito ou sobre o outro lado da moeda, que é a mentira. Nós estamos falando hoje aqui sobre guerra entre verdade e mentira. Veja, sobre mentira, eu digo aqui sem medo de errar, que a mentira é a principal referência para este mundo. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 4, versos 25 e depois os versos 17 a 19 para embasar o meu argumento inicial aqui. Versículo 25. Eu repito, Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E agora eu leio os versos anteriores aqui, 17 a 19, que dizem o seguinte, vejamos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração,
os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja, tudo isso que foi colocado aqui, nesses versículos, tem como fundamento, como base, como sustento a mentira. A mentira. Veja, o príncipe deste mundo, o diabo, conforme as escrituras sagradas apontam, em João capítulo 12, 31, 14, 30, 16, 11, são 3 capítulos onde há referência a essa expressão, o príncipe deste mundo. João capítulo 12, João capítulo 14, João capítulo 16. Príncipe deste mundo, e quem é? O diabo, conforme João 8,44. E o diabo, que é o príncipe deste mundo, portanto, as regras, as leis estabelecidas do ponto de vista moral, ético, a partir, evidentemente, do universo espiritual, todos nós, sem exceção, estamos inseridos nisso. O diabo é quem define o padrão de vida neste mundo. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira, tudo começa nele, a partir dele, a raiz está nele, a raiz da mentira está no diabo. Veja, João 8,44, como eu fiz referência, eu vou ler aqui. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, todos os seus filhos são, por natureza, mentirosos e se deleitam na mentira. Deixa eu lembrar o que diz aqui João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Portanto, é preciso dizer isso com todas as letras. Nem todos são filhos de Deus. São filhos de Deus, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas pessoais, aqueles que não fizeram ainda isso. E você que está me vendo e assistindo hoje, nesse instante, você pode fazer isso, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fazendo isso, você se tornará filho de Deus, filho dele. Se isso ainda não é uma verdade para alguém, esse alguém ainda não é filho dele, conforme diz as Escrituras Sagradas. E eu volto aqui no meu tema. Todos aqueles que não, portanto, não são filhos de Deus, e se não são filhos de Deus, são filhos do diabo, esses, por natureza, são mentirosos e se deleitam na mentira. Estão absolutamente conformados àquilo que é ilusão, àquilo que é fantasia, aquilo que é hipocrisia, aquilo que é aparência. Sempre preocupados com aquilo que vai ser dito a seu respeito, não com a verdade de si mesmo, mas com aquilo que pode ser construído em si, por si, e assim as pessoas pensarem algo a seu respeito, mesmo não sendo a verdade. Os filhos do diabo têm essa preocupação e se norteiam por isso e se pautam por isso. A referência do mundo é a mentira. Deixa eu passar aqui rapidamente na história para que nós possamos entender isso, quem sabe, um pouco melhor ainda. Nos últimos 600 anos, o mundo passou por pelo menos 3 grandes fases quanto ao conceito da verdade. Eu repito, nos últimos 600 anos. Veja, entre os anos 1400 e 1600, nós tivemos aí a ênfase no racionalismo. Grife isso, racionalismo, ou seja, a razão
a mente, o raciocínio, com base na lógica, traria, ou melhor, levaria as pessoas à verdade, ao conhecimento da verdade. Eu digo aqui o seguinte: a razão humana seria a única coisa capaz de conhecer a verdade. Por meio dos princípios lógicos, a verdade então seria conhecida. A lógica, foi dito nessa época, que a lógica seria algo inato em todas as pessoas, ou seja, as pessoas nasceriam com isso, estando, portanto, na mente das pessoas a possibilidade de conhecer a verdade. Era apenas necessário desenvolver isso. Daí, então, a razão ser a fonte básica do conhecimento, o raciocínio, a lógica, o conhecimento puro e simples da mente humana. Depois disso, entre 1700 e 1800, surgiu o empirismo, onde a emoção passou a ser a ênfase. Então a emoção levaria as pessoas à verdade. A ênfase então estava aí nos sentidos, né? O pensador que trouxe isso à tona disse o seguinte, inclusive, em uma das suas frases mais famosas, é dito o seguinte: nada vem à mente sem ter passado antes pelos sentidos. Então a ideia é o seguinte: ao nascermos, a nossa mente é como um papel em branco, né? Aquela famosa expressão: somos aí uma tábua rasa. E, portanto, todo conhecimento teria necessariamente de ser fruto da experiência, ou seja, dos sentidos e da reflexão a partir daquilo que se vê, daquilo que se nota, daquilo que se observa, daquilo que se sente. E finalmente, a partir de 1900, já estamos agora então na terceira fase, nós temos aí o famoso relativismo, né? Onde não há verdade absoluta. Então, vamos lembrar aqui, num primeiro momento, entre 1400 e 1600, nós tivemos aí o racionalismo, onde a razão levaria à verdade. Depois, entre 1700 e 1800, o empirismo, onde os sentidos, a experiência é que conduziria as pessoas à verdade. E por último agora, no último século, século XX e agora no século XXI também, nós temos o relativismo, onde não há verdade, ou pelo menos não há verdade absoluta. Cada indivíduo ou cada grupo tem a sua verdade. Agora veja, considerando tudo isso aqui, eu apresento duas verdades, ou melhor dizendo, me perdoem, eu apresento aqui duas ideias bastante perigosas a respeito desse tema. A primeira ideia é essa: o que se tem dito muito é que a verdade não é importante. A verdade não é importante. O mais importante seria o resultado. Essa é uma ideia extremamente perigosa. Eu quero trazer duas ideias aqui. A primeira delas é essa: que a verdade não é importante. Muita gente tem dito isso. E que o mais importante, portanto, é o resultado. Veja, o fato aí é que não importa se o que foi falado é verdade ou mentira. Não importa. O que importa é se o resultado foi o que se esperava. Veja que coisa tremenda. Então, eu trago aqui alguns exemplos. O primeiro deles: algo que é dito como se fosse verdade. E muita gente absorve isso, digere isso com extrema facilidade. O sexo antes do casamento é bom. O sexo antes do casamento é bom. O resultado disso, então, é o que se espera, o que se deseja. A liberdade para transar quando quiser e com quem quiser. Bom, o objetivo de se dizer isso, de se afirmar isso, é exatamente esse. E o objetivo tem sido alcançado, sim. Veja, uma outra coisa que é dita, uma outra fala que é colocada como se fosse uma grande verdade, mas a rigor o que se espera é um resultado disso, se conseguir um resultado, se alcançar o objetivo. A frase é essa: o trabalho infantil prejudica a criança.
Bom, qual é o resultado esperado? Aonde se deseja chegar? O objetivo é esse, é dar mais tempo para as crianças estudarem. Entretanto, isso não é exatamente uma verdade. Eu, por exemplo, faço parte de uma geração onde se trabalhava, eu mesmo comecei a trabalhar com 10 anos de idade, trabalhava e estudava ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso não trouxe qualquer prejuízo e muitos dos meus amigos tiveram uma realidade muito parecida, estão aí muito bem, não houve prejuízos. Sim, há problemas nessa área, há abusos, mas aqui e acolá, na grande maioria dos casos, crianças que trabalham, evidentemente, a partir de uma certa idade, vão, na verdade, conseguir ter valores, poderão ter valores muito mais sólidos e positivos para a sua vida pessoal e para a sua vida futura. Um último exemplo é esse: política e religião não se discutem ou não julgue as pessoas. Qual é o objetivo de frases e afirmações como essas? Paz entre as pessoas. Bom, mas essa é uma das maiores falsidades que existem. Política e religião estão entrelaçadas fortemente. O não julgar é uma das maiores mentiras que há no meio da sociedade, porque o dia todo, diariamente, constantemente, as pessoas julgam e fazem isso naturalmente, porque isso é natural do ser humano. A avaliação, as considerações feitas a respeito de alguém, ou de um ato, ou daquilo que foi dito, foi expressado, sempre se chega a uma conclusão, não necessariamente a ideal. O que a Bíblia, na verdade, diz sobre isso é que não se deve julgar precipitadamente, mas a Bíblia nunca disse para não julgar de maneira definitiva. Então veja, a verdade não é tão importante, mas o resultado. E esse é um problema que nós temos tido atualmente. Esta é uma ideia muito perigosa. Uma outra ideia bastante perigosa é esta: a mentira é necessária. Isso é um problema muito sério. Pensar assim, a mentira é necessária. Eu trago aqui um texto, uma frase colocada na revista Veja, de fato, há muitos anos, em 2002, né, em outubro de 2002, em um artigo da revista, se dizia o seguinte: a mentira é um apaziguador social e sem ela a vida seria um inferno. O que é que está sendo dito aqui? Que a mentira é absolutamente necessária para a convivência social. Necessária. Então, veja, hoje a mentira não apenas é algo aceitável e bom, mas ela é necessária à vida em sociedade. Veja que nós estamos vivendo dias bastante difíceis nesse sentido, então. Eu continuo aqui pensando o seguinte: a verdade, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, a verdade, ela é necessária para o bem individual e para o bem coletivo. É preciso que nós consideremos isso seriamente. Veja o que afirma as Escrituras Sagradas na carta que Paulo escreveu a Éfeso. Capítulo 4, versículo 25, eu leio novamente aqui. Paulo diz o seguinte: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Mas ele começa dizendo o seguinte: deixando a mentira. Isso faz com que nós pensemos o seguinte: a mentira é um mal presente em todos os indivíduos, em todos, e que precisa ser vencido, tendo em vista a tendência de se usar a mentira de maneira conveniente. Então Paulo diz: deixem a mentira. Ele pressupõe que essa é uma realidade inerente às pessoas, inclusive aos cristãos. E, portanto, eu e você, cristãos que somos, nós precisamos ter esse cuidado e ficarmos alertas o tempo todo quanto a isso. É preciso deixar a mentira. E ele continua: e falar a verdade com o seu próximo. A verdade, meus irmãos e irmãs,
protege o indivíduo e protege a sociedade da imoralidade, da corrupção, etc. A verdade nos protege, ela nos faz seguros em relação aos problemas morais, aos problemas da corrupção da sociedade. E aí, no capítulo 6, versículo 14, Paulo diz lá o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos, ou seja, cercando-vos com a verdade. É preciso colocar a verdade como trincheira, para que nós não sejamos atingidos por aquilo que é mal, por aquilo que vai nos fazer homens e mulheres piores. Porque a mentira produz uma humanidade deteriorada. A mentira faz isso. A verdade, portanto, nos protege da maldade do mundo. Nos protege da maldade, talvez, de nós mesmos. Nos protege, inclusive, da maldade do diabo. A verdade nos protege de tudo isso. E eu preciso, então, nesse instante, fazer uma referência a tudo aquilo que está ocorrendo nos nossos dias, especialmente quando nós estamos agora em meio a uma pandemia, onde o medo se inseriu de uma forma brutal no meio da sociedade, em particular aqui no nosso país, o Brasil. Nós estamos vivendo dias onde o confinamento se tornou a regra por exigência dos nossos governantes. E a grande pergunta que se faz num instante como esse, ou numa situação como essa, é: a quem de fato interessa tudo isso? E por que isso de fato está ocorrendo? E eu prossigo ainda nas perguntas: o que está sendo dito tem fundamento verdadeiro? É verdade as razões, são verdades as razões que fundamentam as decisões? Tudo isso é verdade? São perguntas que precisam ser feitas. Se me permitem, eu quero sugerir aqui um canal do YouTube que pode, talvez, inclusive, nos ajudar. Tem me ajudado a mim e minha família a entender melhor todo esse processo. O canal Brasil Paralelo. Procure isso lá no YouTube, se você tiver possibilidade. Brasil Paralelo. Procure lá 7 denúncias no caso do Covid-19. Ali há uma possibilidade muito grande de entender e compreender o que de fato existe por trás das cortinas, os bastidores dessa situação de pandemia que estamos vivendo nesses dias. Há outros seriados, há outros documentários, há outros filmes que vão nos ajudar a entender a nossa realidade sobre, por exemplo, a educação no nosso país, por que estamos tão atrasados, por que estamos nos últimos lugares, nos índices, considerando outros países, no que tange a educação brasileira, de crianças, jovens e, enfim, em todas as suas faixas etárias. Há vários documentários ali que podem nos ajudar, então, portanto, fica a minha dica aí, o canal Brasil Paralelo no YouTube. Você vai ter boas condições de entender e compreender as verdades mais consistentes e mais sólidas, mais reais daquilo que explica a nossa realidade, sobretudo nesses últimos meses, e algumas outras questões que envolvem os últimos anos aqui no nosso país. Eu quero caminhar aqui, já olhando para mais um ponto: cristianismo e verdade, a partir do Evangelho de João, no capítulo 17. Entre os versos 14 e 17, nós temos algumas questões ali muito interessantes. Cristianismo e verdade, a partir da visão do apóstolo João. Veja, a primeira consideração que eu faço aqui, a partir de João, é o seguinte: o mundo odeia o cristianismo e, por tabela, odeia os cristãos. O versículo 14, em João 17, versículo 14, diz lá o seguinte: o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
O mundo os odiou, porque eles não são do mundo. O mundo os odiou. Então, o mundo odeia o cristianismo e, por tabela, odeia os cristãos. E eu apresento aqui 2 motivos pelo qual o mundo odeia o cristianismo e odeia os cristãos. O primeiro motivo é que o cristianismo e os cristãos se opõem ao padrão deste mundo. E o padrão de conduta deste mundo é a mentira. É a mentira que conduz as pessoas. O pensamento e as ações têm como estímulo a mentira. Veja, o mundo faz com que as pessoas acreditem e vivam uma grande mentira. Isso é impressionante. E a mentira é essa, que o ser humano é o centro de tudo. Esta é uma das maiores mentiras que o mundo estimula na mente das pessoas. Que o ser humano é o centro de tudo. E eu leio aqui 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, ou pelo menos parte deles, diz o seguinte: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. João, o apóstolo João, agora na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz: o que há no mundo, o que permeia o mundo, o que move o mundo, são os desejos da carne, os desejos dos olhos e o desejo do poder. O desejo de ter, o desejo de possuir, o desejo de ter mais e mais, o desejo de adquirir, o prazer do poder. São essas coisas que norteiam as pessoas via de regra. É isso que comumente as pessoas têm como maior referência. Ter, adquirir, possuir. Seja bens, seja o poder, seja o domínio, seja a conquista. No entanto, a verdade não é esta. A verdade é que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de todas as coisas. Conforme João, capítulo 1, versículo 3, onde lemos lá o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também Romanos 11, 36, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E ainda Atos, capítulo 17, versos 24 a 26. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Veja, o mundo ama a mentira e os mentirosos. Conforme João capítulo 15, 19, o início do versículo que diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. São palavras do nosso mestre Jesus. Mas no mesmo versículo Jesus diz o seguinte: como vocês não são do mundo, o mundo odeia vocês. Portanto, o que nós temos aqui é o seguinte: o mundo odeia a verdade e odeia aqueles que são verdadeiros e falam a verdade. Então, vamos lá? O mundo ama a mentira, o mundo odeia a verdade. O mundo ama aqueles que são mentirosos, falsos, hipócritas. O mundo odeia aqueles que são verdadeiros e falam a verdade. Veja, o segundo motivo pelo qual o mundo odeia o cristianismo e odeia os cristãos é que a verdade incomoda muito. Incomoda demais. Então vamos lembrar aqui, são 2 motivos pelos quais o mundo odeia o cristianismo e odeia os cristãos. O primeiro motivo é que o cristianismo se opõe ao padrão deste mundo. Se opõe ao padrão deste mundo, e o padrão deste mundo é a mentira. O cristianismo se opõe, porque o cristianismo defende, impõe, proclama, divulga a verdade. Portanto, o mundo odeia esse padrão.
Mas o segundo motivo é que a verdade incomoda. Veja, incomoda porque ela desnuda. A verdade, ela desnuda todas as imoralidades e todos os imorais. Todas as ações imorais, todos os pensamentos imorais, tudo aquilo que é imoral, a verdade põe por terra. Escancara, faz com que a máscara caia. A verdade faz isso. A verdade incomoda porque desnuda todas as ações de corrupção, seja na política, seja na família, seja nas áreas sociais, dentro da sociedade. A verdade faz com que as ações de corrupção sejam escancaradas. A verdade incomoda muito, porque ela, sobretudo, desnuda todos os desejos egoístas das pessoas. O adultério, ou o desejo do adultério, o desejo da riqueza, o desejo do poder. Há muitos exemplos que poderiam ser dados aí, mas veja, nós temos aqui um dito popular que diz o seguinte: a verdade dói. Sim, a verdade dói, porque ela desmascara tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que é imoral. A verdade, ela precisa ser proclamada, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser espalhada, ela precisa ser disseminada. João capítulo 17, versículo 18 diz: eu os enviei ao mundo, eu os enviei ao mundo. Veja, o verdadeiro cristão tem como objetivo de vida proclamar a verdade. A verdade, em primeiro lugar, sobre a cruz, dizendo ao mundo que o único caminho para o céu é Jesus Cristo, conforme João capítulo 14, versículo 6. O único caminho para o céu é Jesus, não há outro. Essa é a primeira grande verdade que o cristão precisa divulgar, espalhar, disseminar. Mas há uma segunda verdade, muito importante também, sobre o padrão moral à luz daquilo que a Bíblia apresenta. O amor entre os homens, entre as pessoas, o amor que subjaz em Deus, que vem do Senhor, o amor que pressupõe justiça. E, portanto, isso é algo fundamental em termos de verdade. A verdade, ela é sempre justa, ela é sempre correta. A verdade é sempre algo positivo para o indivíduo e para a sociedade, porque pressupõe justiça. Veja, eu termino essa nossa aula de hoje considerando que a verdade existe. A verdade é uma realidade presente e é uma realidade que se encontra exclusivamente e sobretudo nas Escrituras Sagradas. A verdade, ela é algo que afasta os cristãos do padrão imoral e antiético do mundo, mas por um outro lado, a verdade aproxima as pessoas de Deus. Portanto, anunciemos a verdade, sobretudo vivamos por ela. Finalmente, conforme Efésios capítulo 4, versículo 25, deixe a mentira, fale sempre a verdade. Amém. Que Deus nos abençoe.